Olá, eu sou Gil Bastos. Hoje eu trago uma entrevista para vocês com o fundador do Rio Bonito, maior supermercado brasileiro dos Estados Unidos. Por favor, se apresente, diga o seu nome e de onde que você veio no Brasil. Bom, meu nome é Ricardo Bastos, eu nasci em São Gonçalo, mas eu fui criado em Niterói, no Rio de Janeiro. E o que você fazia no Brasil antes de vir para cá? Bom, meu primeiro emprego no Brasil, quando eu tinha 15 anos, eu comecei nas organizações Globo, trabalhar na Globo, mas eu era um mero entregador de jornal. Eu entregava jornais para os assinantes, eu pegava às 5 horas da manhã e trabalhava até às 7h30, de segunda a domingo, eram 7 dias por semana, e depois eu ia para a escola. E depois disso eu fui trabalhar no Bradesco, quando eu fiz 18 anos. E um dia você me contou que você acordava às 5 da manhã para entregar os jornais, não é isso? Isso, de 5 da manhã até às 7h30. Uau! E por que você resolveu imigrar para os Estados Unidos? Bom, em 1989, o Brasil passava por uma dessas muitas crises que ele já teve, muita gente foi desempregada e eu fui um deles. Então não tinha muita perspectiva no Brasil, aí o meu sonho, eu conversando com algumas pessoas, fiquei sabendo dos Estados Unidos e falei, vou para lá, vou estudar, vou juntar dinheiro, comprar uma moto, que eu tinha vendido a minha moto, porque estava desempregado, e queria comprar um telefone para minha mãe também, porque todo mundo sabe, naquela época o telefone era muito caro, a gente não tinha telefone em casa e eu queria dar um telefone para minha mãe. E por isso eu resolvi vir para os Estados Unidos, passar aqui uns 4 anos no máximo. E como que foi a sua vinda para cá? E por que Nova York, né? Por que Nova York foi a escolhida? Bom, eu ia para Syracuse, né? Eu ia conhecer uma pessoa que ia me acolher lá em Syracuse, mas ela me aconselhou a não ir para lá, porque em Syracuse não tinha muitos brasileiros e ele me aconselhou a ir para Nova York. Aí eu fui acolhido na casa do pastor Levi Penido, que me acolheu como um filho. Sou muito grato ao pastor Levi Penido por tudo que ele fez desde que eu cheguei aqui. Eu cheguei em 31 de julho de 1989 com $300 no bolso somente. Era todo o dinheiro que eu tinha e uma bagagem de mão vindo num voo da finada Varig. Uau, com $300 apenas, né? Sim. É bem incentivador isso aí, viu? E quais foram, em que você trabalhou nos Estados Unidos? Conte pra gente o que você já desempenhou aqui nos Estados Unidos. Bom, meu primeiro emprego foi num restaurante. Eu era auxiliar de garçom, que nos Estados Unidos é chamado de busboy. A gente limpa as mesas, tal, recolhe as mesas e ajuda os garçons a servir as mesas. Depois eu fui trabalhar na construção, aguentei um mês na construção, mas era muito pesado, porque eu não era acostumado com isso. E aí eu fui para lavanderia, fui lavar roupa. Aí fiquei uns 6 meses na lavanderia, juntei um dinheirinho, comprei uma van, e aí, não, primeiro eu fui trabalhar de táxi, trabalhava de radiotáxi, e depois com o dinheirinho que eu juntei, consegui comprar uma van e fui fazer delivery, fazia entrega ao redor de Nova York. Ah, tá. E como surgiu o Rio Bonito, né? O que te fez abrir e o porquê desse nome? Porque muita gente pergunta, né? Ai, por que Rio Bonito? Se você é de Rio Bonito, esclareça isso aí para muita gente que tem essa dúvida. Pouca gente sabe, mas em 1993, junto com um amigo meu, Jami Correia, a gente fundou um jornalzinho de bairro brasileiro, chamava Brasil em Review. E esse jornal eu começava a entregar nas igrejas que tinha em Nova York e em New Jersey. E eu observei que em New Jersey tinha muita lojinha brasileira, que tinha uns produtos brasileiros que vendia. E observando a comunidade de Astoria, que eu já morava por ali, eu vi que em Astoria não tinha. E vi que tinha uma comunidade grande em Astoria também, porque o jornal da gente saía bastante ali naquela região. Aí eu falei, vou tentar montar uma lojinha aqui, né? Mas aí o dinheiro estava curto, ainda aluguei um ponto bem pequenininho, um espaço pequeno, e por falta de capital também, quando eu tinha empresa de delivery, eu abri uma empresa, né? A empresa se chamava RB Delivery, que era meu nome, Ricardo Bastos. Aí, para aproveitar a empresa, não ter gastos para abrir uma empresa nova, eu comprei um nome fantasia, na época eu paguei uns $20 e eu usei o nome RB, eu idealizei Rio Bonito. Aí ficou esse nome, o nome acabou pegando, entendeu? E ficou até hoje. E as pessoas acham que eu sou de Rio Bonito, mas eu não sou. Eu conheço Rio Bonito, gosto muito de lá, mas eu sou de São Gonçalo e Niterói. Uau, né? E aí agora tá bem explicado sobre o Rio Bonito, né? E que é um sucesso, né, gente? E conte pra nós se valeu a pena abrir o Rio Bonito. Valeu a pena, eu não digo só pelo lado financeiro, mas eu converso, ontem mesmo a gente teve uma festa dos funcionários aqui da Flórida e a gente estava falando sobre isso.
O Rio Bonito é uma missão, entendeu? Eu encaro como uma missão que Deus me deu para trazer e fazer a vida dos brasileiros aqui nos Estados Unidos mais fácil. As pessoas comentam muito com a gente que elas se sentem em casa nas nossas lojas, elas vão, compram os produtos, matam a saudade dos produtos que elas conhecem do Brasil. As nossas lojas, no caso, tem restaurante, elas comem a comidinha brasileira, o arroz, o feijão. E para nós é muito gratificante a gente ver que a gente faz a diferença na vida dos brasileiros. Não só com as minhas lojas, mas existem dezenas de lojas que vendem produtos brasileiros ao redor dos Estados Unidos. Todas elas são importantes na sua comunidade, entendeu? Porque elas exercem, se não fôssemos nós, os comerciantes brasileiros, vender esses produtinhos brasileiros, a vida do imigrante aqui seria muito, mas muito mais difícil. Muita gente já teria desistido, indo embora, porque a vida aqui é uma vida boa, mas também é uma vida difícil. Então a gente ajuda a amenizar um pouco dessa saudade do Brasil. E dentre todas essas funções que você já desempenhou aqui nos Estados Unidos, né, você também trabalhou com eventos, né? Conte para nós também a respeito disso. Sim, eventos são uma coisa interessante. Por ter essa missão eu achar que eu tenho essa missão de proporcionar um pouco de lazer para os brasileiros, eu sempre gostei disso. A gente já fez festas de Réveillon, fizemos vários eventos, entendeu? E eu entrei nesse mundo de eventos aqui quando eu fui no show do Zezé de Camargo, eu não me lembro o ano que era, mas foi um produtor lá de Newark que fez o Sampa, que era muito conhecido lá em Newark nessa época, e ele fez a primeira turnê internacional de um grande artista. Já tinham havido outras, mas esse foi o primeiro grande artista que veio em turnê. Foi o Zezé de Camargo. E aquilo me deixou muito emocionado, eu ver a alegria dos brasileiros ali no teatro. O pessoal chorava, porque na época a gente não tinha canal de televisão brasileiro aqui, a gente só tinha as fitas que trazia a programação do Brasil, chegava aqui uma semana depois, e a gente via aquela emoção das pessoas verem o seu artista, o seu ídolo ali pertinho. Aí naquele dia eu tomei a decisão, vou me envolver com isso aí também. Na época era meio complicado, porque não tinha esse acesso que a internet facilita hoje, mas eu me dediquei a isso e 2 meses depois eu estava lá no escritório do cantor Leonardo, em São Paulo, fechando uma primeira turnê internacional dele aqui nos Estados Unidos. E depois do Leonardo, eu trouxe novamente o Zezé, veio com a gente, o Bruno Marrone, o Daniel, o Alexandre Pires, muitos outros artistas. Eu trabalhei 5 anos com isso, mas eu fiquei um pouco cansado e eu parei. E agora a gente está pretendendo voltar aí aos poucos. Vamos começar no ano de 2022, se Deus quiser. A gente vai trazer alguns artistas, estamos com alguns engatilhados aí, daqui a pouco vamos anunciar. E o Rio Bonito vai voltar esse segmento aí. Maravilhoso, né? Tanto para os imigrantes aqui, para os brasileiros que aqui vivem, né? Uma diversão, poder ouvir sua música, poder curtir. Isso é, assim, trazer mais alegria para o nosso povo, né? E, na sua opinião, conte pra gente qual é a visão dos brasileiros que estão no Brasil e dos americanos aqui com relação aos imigrantes brasileiros que aqui vivem. Bom, ao contrário do que muita gente fala lá no Brasil, que a gente escuta, o americano, ele gosta muito do brasileiro. O brasileiro não é mal visto aqui, igual muita gente gosta de falar, não. O brasileiro é um povo trabalhador, sabe trabalhar, entendeu? E é claro que há as exceções, as pessoas que não gostam de trabalhar, mas aqueles que trabalham muito bem. E ao contrário do que dizem, eu acho que existe um pouco de preconceito dos brasileiros lá no Brasil em relação a nós que migramos para cá. Eles acham que, não todos, mas muitos acham que nós viemos para cá para ocupar empregos que os americanos não querem. Eles chamam de subempregos. Mesmo os que vêm e ocupam esse tipo de emprego, eles são muito bem remunerados. Muitas vezes melhores remunerados do que muita gente formada no Brasil. E recebe o seu devido valor, porque se você for bom no seu trabalho, aqui nos Estados Unidos você recebe o valor. As pessoas no Brasil, às vezes, acham que nós viemos para cá para esse tipo de emprego, mas não é. Você vai ver aqui nos Estados Unidos, você tem empresários, artistas, policiais, médicos, cientistas, pesquisadores. Nós temos brasileiros ocupando postos muito importantes aqui e nós brasileiros fazemos uma parte essencial na economia americana. Nós ajudamos muito a essa economia americana se movimentar. De certa forma contribui, né, com a muito. Economia, né? O brasileiro, o imigrante aqui, ele contribui muito com o crescimento do país, com certeza.
E como que você considera a vida do imigrante brasileiro aqui? Como que é a vida deles? A vida aqui do imigrante é uma vida difícil e boa. Eu acho que é difícil porque o imigrante, a maioria deles, vem aqui para trabalhar e construir o seu patrimônio no Brasil, ajudar a sua família, portanto, se torna uma vida um pouco mais difícil. Mas se você também morar no Brasil e você quiser comprar um carro, um apartamento, viajar, você também tem que abrir mão de muitas coisas. Aqui os imigrantes também abrem. Mas a vida aqui também não é o que o pessoal fala, não. Aqui o imigrante se diverte. O imigrante legal aqui nos Estados Unidos, ele pode viajar para qualquer parte dos Estados Unidos. Ele pode frequentar uma estação de esqui aqui na Pensilvânia, por exemplo. Ele pode ir para a Califórnia, ir para a Flórida, pegar praia. Mesmo estando ilegal dentro do país, ele tem a liberdade de ir e vir dentro desse país aqui. E a alimentação aqui, uma vez eu estava em Goiânia, num grupo de amigos, e um médico comentou assim comigo que ele achava que o americano aqui, o brasileiro comia muito mal, porque aqui só se come pizza e hambúrguer. Eu falei, nossa, mas você é muito ignorante, está falando que não sabe. Quem pensa assim não conhece os Estados Unidos. Nova York, por exemplo, aonde eu cheguei e me estabeleci, é igual São Paulo, você tem os melhores restaurantes do mundo inteiro. A culinária, o que tem de melhor em termos de alimentação, está ali em Nova York e em várias outras cidades dos Estados Unidos. Então, essa ideia que aqui se come mal é uma coisa que não existe. Existem ótimos restaurantes de todas as etnias, inclusive nossos brasileiros. Existem vários restaurantes brasileiros muito bons, churrascarias ao redor dos Estados Unidos, onde todo mundo pode comer tão bem igual você come no Brasil. Eu sou uma prova viva disso. Quando eu estava para vir para cá, as pessoas falavam muito: nossa, lá só tem fast food, né? Só tem hambúrguer, cachorro quente, tava essas coisas assim. E eu falei, nossa, eu fiquei até assustada. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que não é nada disso, Nada né? a ver. Tem várias comidas, principalmente a nossa brasileira, que eu amo. Você sabe onde que a gente vai? Eu gosto de estar comendo aí uma comidinha brasileira. Então, você considera que vale a pena imigrar para os Estados Unidos? Eu acho que sim. No meu caso, e na maioria das pessoas que eu converso, que eu conheço devido ao meu trabalho, eu conheço milhares de pessoas aqui nos Estados Unidos, que as nossas lojas são muito bem movimentadas, graças a Deus, e a gente se torna amigo dos clientes. Nós somos amigos de muitos clientes, e às vezes não amigos, mas conhecidos, e a gente acaba sabendo as histórias, entendeu? Então, pelo que eu escuto, pelo que eu vejo, para acho que mais de 90% dos brasileiros que a gente conhece aqui, valeu a pena imigrar para os Estados Unidos financeiramente, e você não só financeiramente, mas é uma lição de vida, você aprende muita coisa nova e você muda completamente a sua visão sobre muitas outras coisas do jeito que você via no Brasil antes de vir para cá. Legal. E para os brasileiros que têm o sonho de vir para cá, né? O que você recomenda para esses que têm o desejo aí, estão sonhando um dia vir aqui para os Estados Unidos? O que você recomenda? Primeiramente, ele tem que pensar que aqui o trabalho é mais duro que no Brasil, né? Não que no Brasil não se trabalha duro, mas aqui geralmente você trabalha mais horas. Aqui uma carga horária geralmente são de 10 horas. É difícil pessoas que trabalham 8 horas, mas a carga horária aqui é acima de 10 horas. Mas muita gente no Brasil trabalha até mais do que isso. Mas o trabalho é duro, mas não importa o trabalho que você faça. Se você fizer bem feito, você vai ser valorizado pelo seu patrão e você vai ser reconhecido e nunca lhe vai faltar trabalho. Nessa pandemia, por exemplo, muita gente perdeu trabalho, mas os bons profissionais logo foram absorvidos por outros setores. Porque se você tiver vontade de trabalhar e você for um profissional honesto, um profissional dedicado à sua empresa, você vai ter o seu lugar na sua empresa. Tá. Então, e aproveitando que 2021 já está acabando aí, né? 2022 está chegando. Conte para nós aí quais são os planos para o futuro. Bom, o principal plano é se manter aí trabalhando no que a gente já conquistou até hoje, né? E levando aos brasileiros, continuar levando um pouco de conforto, porque a gente realmente sabe, nós somos chamados o mercadinho da saudade, né? Porque a gente ajuda os brasileiros a matar a saudade. Então esse é o principal objetivo. E eu sei que tem muito brasileiro espalhado aqui nos Estados Unidos que não tem acesso a lojas, porque são comunidades menores, não compensa pelo custo de abrir uma loja lá.
A nossa loja fazem 10 anos que a gente oferece produtos pelo nosso site, que é o riosupermarket.com, e a gente entrega nos Estados Unidos inteiro. Então, a pessoa tiver numa cidadezinha lá num lugar que só tem ele de brasileiro, ele também compra com a gente e recebe em casa. Então, eu pretendo continuar com esse trabalho, entendeu? E ajudar a saudade do brasileiro ficar cada vez menor do Brasil. E aproveitando que é época de final de ano agora, né? Desejar um Feliz Natal e que Deus abençoe a todos nós, nos proteja e continue abençoando a todos e as nossas famílias. Um grande abraço para todos, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Muito obrigado pela entrevista. Tchau, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês. Olá, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que eu tive aqui agora. E isso é para explicar um pouquinho da vida do imigrante, que muita gente tem curiosidade, quando a gente vai no Brasil, as pessoas perguntam como é a vida do imigrante aqui nos Estados Unidos. E aqui na minha página, o que eu quero colocar a partir de agora é a minha experiência e a experiência de muitos brasileiros que vivem por aqui. E aí vocês tiram suas conclusões, se valeu a pena, se vale a pena imigrar para aqui, para os Estados Unidos ou não. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe aí com seus amigos e dá um like aí, tá bom? Obrigado, tchau.